Estamos estudando os tópicos de gramática, estamos analisando os pronomes relativos. Estamos na quinta parte acerca desses pronomes. Nós já vimos bastante coisa, bastante mesmo. Começamos aqui, vimos o que, o quem, o qual, suas variações, vimos o cujo, nas relações de posse ou de pertença, vimos os exemplos, depois passamos para essa parte de grande importância, quando nós utilizamos os pronomes relativos com as preposições. Expliquei para vocês que é um uso relativamente difícil, mas vocês, claro, vão guardar. Dei uma série de exemplos mudando apenas as informações aqui na frente, mostrando para vocês que as preposições vão aparecer aqui de conformidade com o sentido da frase e com a regência do verbo que aparece aqui na frente. Vimos também o uso do cujo, suas variações e os pronomes relativos. Mostrei esse exemplo aqui para vocês, muito importante. E agora vamos analisar o qual. Professor, você não poderia ter falado do qual lá em cima junto com o que? Poderia. Mas eu quero frisar isso aqui, você vai prestar atenção do mesmo modo. Combinado? Do mesmo modo, porque o nosso objetivo é repetir para você aprender. Porém, aqui nós vamos trabalhar com o qual e lá em cima trabalhamos com o que. Beleza. Investiram no candidato ao qual você se referiu. Professor, lá em cima ficava assim, ó. Investiram no candidato a quem você se referiu? Sim. Mas por que você está usando o qual? Porque é uma possibilidade. Os dois podem ser utilizados, tanto o que, quem, quanto o qual, a qual, os quais, as quais. Então, para que tanta informação? Porque é de uso corrente na língua portuguesa, você precisa conhecer. E também, como vimos em algumas frases, às vezes, o uso do que torna ambígua a frase, ou seja, você não sabe a que o que está se referindo. O que ou quem. Então, o qual, a qual, os quais, as quais tiram a dúvida, impedem a ambiguidade. Por isso. Mas às vezes, tanto um quanto o outro. Você pode usar que, quem, o qual, vai dar na mesma. Aí fica por conta, vamos dizer, do gosto do freguês. Mas tem uma questão estilística, de estilo. Estilística é o seguinte: quando nós temos duas possibilidades ou mais na língua portuguesa e você escolhe, dentre elas, a melhor, nós estamos no campo da estilística. Uma forma de entender aí. Então tá, professor. Investiram no candidato ao qual você se referiu. Então você se referiu a o candidato. Olha como é que se forma a outra frase completinha. Eu tenho duas orações, ó, outra oração, né? Eu falei frase. Investiram no candidato, é uma oração. Posso falar isso aqui separado. Investiram no candidato. Investiram muito no candidato. Oração. A outra é essa aqui, ó. Você se referiu ao candidato. Você se referiu ao candidato ontem na festa. Pronto. Então você se referiu ao candidato. Se eu tirar o a, fica incompleta. Investiram no candidato, o qual você se referiu. O qual está faltando a preposição. É como se eu dissesse assim, ó. Você se referiu ao candidato. Errado. Você se referiu ao candidato. Interessante, não é? Mais um. Investiram no candidato do qual você falou. Porque quem fala, fala de alguém. Você falou do candidato. De mais o fica do. Jo.
Antigamente era assim, ó, eu gosto de o meu pai. Eu gosto de o meu pai. Aí nós chegamos, eu gosto do meu pai. Mesma coisa, eu gosto de a minha mãe, de a minha mãe. Eu confio em o meu pai. Eu confio em o meu pai. Eu confio no meu pai. Aqui tem duas classes gramaticais aqui dentro. Tem uma preposição em e tem o artigo o. Eu não posso dizer que o no seja apenas uma preposição, apenas um artigo. Não, tem duas classes gramaticais aqui dentro. Do. Tá bom? Depois a gente vê isso com mais devagar. Investiram no candidato com o qual você saiu. Então, você saiu com o candidato, ao qual significa candidato. Investiram no candidato contra o qual você lutou. Então, você lutou contra o candidato. Qual aqui equivale a candidato. O antecedente dele é candidato. Investiram no candidato no qual você confiou. Então, você confiou em o candidato. Quem confia, confia em. Em mais o no. Investiram no candidato para o qual você vendeu o carro. Então, você vendeu o carro para o candidato. Olha isso. Você vendeu o carro para o candidato. Para que serve o pronome relativo mesmo? Para conectar partes e para evitar a repetição. Senão teria que escrever sempre repetindo a palavra candidato. Investiram no candidato. Você vendeu o carro para o candidato. Teria que ficar fazendo isso sempre. Investiram no candidato perante o qual você se colocou de pé. Então, você se colocou de pé perante o candidato. Investiram no candidato pelo qual você se apaixonou. Então, você se apaixonou per o candidato. Como é que é aí, professor? Per. Você se apaixonou per o candidato, que deveria dar pero. Só que em português dá pelo. Per mais o, pelo, e não pero. Per mais a, pela, e não pera. Ok? Então, você se apaixonou per o candidato, pelo. Investiram no candidato sobre o qual você comentou ontem. Então, você comentou ontem sobre o candidato. Porque quem comenta, comenta sobre alguém. Perceberam isso? Bacana, não é? Nós estamos com 8 minutinhos de aula. Dá para ir mais um pouco. Veja só. Se aqui eu fiz assim, ó, investiram no candidato ao qual você se referiu, A mais O é igual a ao. Não é? Aqui, ó, A mais O é igual a ao. E A mais A? Se fosse candidata, seria A mais A. A mais A é igual a A. Assim? Não. A mais A é igual aqui, ó, A com crase, com acento indicativo de crase. Então, se for do gênero feminino, investiram na candidata a qual você se referiu. Por que aparece 2A? Por causa disso aqui, ó. Você se referiu, quem se refere a. Mais um outro A do a qual, porque a gente sabe que no pronome relativo é o qual, a qual, os quais, as quais. Sempre tem o A ou sempre tem o O.
Então, se já tinha um A e eu estou colocando mais um A, a gente junta os dois para formar a. Cai demais em prova, mas é muito. Mais um pouquinho. Políticas públicas são os meios através dos quais, olha isso aqui, através dos quais o Estado transforma programas de governo em realidade concreta. Vamos ver o que tem aqui? O Estado transforma programas de governo em realidade através dos meios que, por sua vez, são as políticas públicas. Olha como é que está a costura interna desta frase. Isso aí é a coesão, é a articulação de partes. Articular as partes, saber fazer essa articulação isso é uma das condições básicas para se escrever bem, tá bom? De novo aqui, prestem atenção. Eu tenho duas orações. Políticas públicas são os meios. Outra, o Estado transforma programa de governo em realidade concreta através das políticas públicas, que aqui é meios. Está se referindo a meios, que está mais próximo. Mas como meios também, por sua vez, significa políticas públicas, a gente já sabe que o Estado transforma o seu programa de governo em realidade concreta através das políticas públicas, ou seja, dos meios. Gente, olha que coisa linda. A Assembleia Nacional Constituinte, eu tirei isso de uma redação aqui de cima dos nossos estudos sobre redação, tá? Então, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou a Constituição Federal de 1988, em cujo artigo 3º há um importante princípio. Por que apareceu esse em aqui? Cujo a gente sabe que é posse. Então, é artigo 3º da Constituição. Eu sei que é o artigo 3º dela. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte: há um importante princípio em artigo 3º da Constituição. O pronome relativo sempre pega um antecedente com a ideia de posse. Olha isso. Há um importante princípio onde, no ou em artigo 3º da Constituição. Legal, né? Mais um. O Brasil é marcado por um capitalismo exacerbado. Cuidado para não falar exacerbado. Exacerbado não. Exacerbado. O Brasil é marcado por um capitalismo exacerbado, o qual quer dizer capitalismo exacerbado, o qual fez surgir a competição egoísta. Poderia ser que aí, professor? Poderia. Olha, o Brasil é marcado por um capitalismo exacerbado que fez surgir. Poderia. Mas qual que fica melhor? Eu achei o qual aqui. Não é meu gosto. Neste caso, nessa situação. Tá bom? Aqui eu poderia colocar o que? Não. Não cabe que, o qual, a qual, os quais no lugar de cujo, não. Se couber, tá errado. Se fizer sentido trocar o cujo pelo que ou pelo qual, tá errado o cujo. Esse fenômeno foi documentado por uma pesquisa do Censo Demográfico, o qual o quê? Censo Demográfico. Desculpa, a qual é pesquisa. Esse fenômeno foi documentado por uma pesquisa do Censo Demográfico, a qual revelou. O que revelou foi a pesquisa aqui, a qual revelou um aumento de 57,4% da população idosa do Brasil. Saber usar, né? É muito útil.
Perfeitinho? Então, finalizamos aqui. Próxima aula, vamos dar uma olhada no onde como pronome relativo também. Fechou? Abração. Até.